Moradores do condomínio municipal do Zimpeto mostram-se preocupados devido à ordem de embargo de algumas obras e notificação de supostos ocupantes ilegais dos imóveis. O responsável do município diz que as ordens surgem numa altura em que alguns utentes foram ocupar sem ter o aval definitivo. Várias casas do condomínio municipal do Zimpeto, com escritas nas paredes e ainda papéis colados, com informações de proibição da ocupação das casas e reabilitação, sem o aval do Conselho Municipal de Maputo. Mas são deliberações que surgem depois da ocupação por alguns utentes que se mostram preocupados. Estamos preocupados porque pode acontecer, mas consoante como essas casas como estavam, né? Acho que conhecia como que estava. Porque eram umas casas bem abandonadas. Não tinha portas, janelas? Um pouco, não. Até ainda temos fotos como estava. Estava mata mesmo. Era uma mata que não vale a pena. E cada um foi melhorando sozinho? Sim, sim. A exemplo disso, este cidadão está, desde ano passado, a viver nestas casas e gastou pouco mais de 250 mil meticais e hoje chega a deliberação da legalização da casa, que quando se aceitou a sua entrada, não havia condicionantes. Como estás a ver aquelas casas, até ainda a pessoa que está ainda a começar a construir pouco a pouco, porque isso aqui precisa um dinheiro mesmo, de verdade, porque se for avaliado, 200 hectares passa para reabilitar uma casa para ficar bonita. Então, até outros que passaram até 300, depende de como é que é a casa que estava ocupada ou danificada. Particularmente o senhor, quanto que gastou para reabilitar aquela casa? Colocar grades, portas, vidros, se lembra? Ainda não notaram bem, mas passa 250. Infraestruturas construídas para responder ao desafio de habitação na capital moçambicana. Poucos anos após a sua inauguração, os moradores abandonaram devido à pouca qualidade destas casas. Alguns indivíduos de boa fé acabaram, portanto, viram-se obrigados a ocupar estas casas, mas antes tinham que proceder com a reabilitação, que os valores são assustadores. Entretanto, vem uma nova ordem, supostamente do município, que diz que não se deve ocupar nem reabilitar estes imóveis sem a devida autorização do município, deixando aqui a minuta do pedido de ocupação destes imóveis, daí a prescrição ocupação ilegal. Os moradores que estão neste momento nestas casas temem com que a qualquer momento possam ser escorraçados destas habitações que, no seu entender, para ocupar tiveram o acesso e também a autorização de alguns funcionários do município, mas hoje eles temem que a qualquer altura podem ser escorraçados e consideram isto falta de organização das entidades competentes. Os moradores consideram uma desorganização das entidades competentes e até aventam a hipótese de haver oportunismo por parte de alguns agentes. Acho que é uma informação que não foi bem organizado, porque quando a gente ir para lá, diz que tem um papel para encher, mas essa pessoa que nos disse para entrar não nos disse antes disso. Então acham aqui que há uma desorganização, se forem na verdade funcionários do município? Pode dizer isso. Sem gravar a entrevista, em contacto telefónico, o responsável do condomínio disse que as ocupações foram feitas antes da deliberação definitiva da edilidade, daí a ordem de embargo de algumas obras de reabilitação e para os que já estão a habitar, notificados a regularizar a situação.